Primeiro de tudo, muito obrigada às professoras da FAO, Eduardo, por fazerem essa chamada. As professoras do MAC também, que me ajudaram e me incentivaram muito a estar aqui apresentando as atividades tanto da biblioteca quanto do arquivo do MAC USP, que se constitui nos pilares de atendimento à pesquisa. Então, é isso que eu vou colocar. Situação e trabalho da biblioteca e do arquivo, que são os pilares constitutivos do acervo do MAC. Vou iniciar pela biblioteca. Chamando atenção para alguns assuntos diferenciais da nossa biblioteca MAC USP. A biblioteca ela é composta pelo que a gente está acostumado a conhecer das bibliotecas USP, mas ela possui alguns diferenciais relacionados à própria história do museu. Então, ela possui as bibliotecas de alguns artistas, como Paulo Rossi Osir, Mário Zanini, Yolanda Morali e Pola Rezende. Essas coleções foram, inicialmente, os motores propulsores desta biblioteca, deste museu, no ano de 63 e adiante, com o nascimento da situação administrativa da biblioteca. Então, são coleções perenes e muito mais tradicionais na questão das bibliotecas particulares incorporadas ao acervo MAC, juntamente com a criação da biblioteca. Diferentemente da coleção de livros de artista, que foi uma coleção iniciada há 5 anos atrás, bem nova, e resultado da própria vivência da informação contemporânea de biblioteca produzida por novos artistas contemporâneos. E agora, o nosso trabalho atual, que iniciamos dia 27 de agosto, quando foi feito oficialmente a entrada tanto da biblioteca quanto do arquivo Walter Zanini. Quando eu me refiro a arquivo, eu me refiro aos documentos particulares escritos pelo professor Zanini, que fazem parte da biblioteca Walter Zanini, que é um todo só, que complementa a nossa biblioteca. Então, esses 12.000 itens que acabaram de entrar é o nosso novo foco de trabalho. Então, a nossa biblioteca. A coleção bibliográfica tradicional da biblioteca, que é o que nós normalmente esperamos encontrar numa biblioteca que atende aos alunos, tanto do MAC quanto da própria universidade, se compõe de mais ou menos 12.000 livros, periódicos, cartazes. Nós temos uma mapoteca de 4.000 itens, catálogos de exposição, 32.000 unidades, tanto de artista que possui uma obra no MAC, quanto que não possui, que seriam os catálogos referenciais de arte internacional ou nacional. Muito mais importante do que a coleção de artistas é a coleção de artista que possui a obra, porque esse artista merece um olhar muito mais acurado da biblioteca, enquanto propulsora de entrega de material para pesquisa. Então, o nosso foco é olhar muito para o artista que possui a obra, que é mais ou menos um número de 1.500 artistas. O catálogo de artista externo significa que esse artista não possui uma obra de arte no MAC, mas esse número é bem grande. Já estamos com quase 24.000 artistas que não possuem obras, tanto individual quanto coletivo. Agora, especificamente, o trabalho do artigo de jornal, aquele antigo trabalho de recortar o jornal e colar na folha, permanece para o artista de acervo. Então, é um acompanhamento de 1.500 pessoas que nós coletamos. Agora, não é só o jornal que se olha mais, mas muito mais a vida online dos artistas. E também eles fazem questão de nos informar. Eles mandam, muitos, são muito ativos e nos mandam a própria documentação deles. Muito bem. Essa biblioteca ela tem algumas características sui generis, como as bibliotecas de museu e o próprio IEB. A recente, vamos dizer assim, não é catalogação, porque a catalogação já está feita, mas recentes pesquisas feitas nas bibliotecas de artistas
vão nos mostrando anotações, marcas, desde marginálias, desde Mário Zanini, até porque a entrada do professor Walter Zanini nos levou a trabalhar a biblioteca Mário Zanini, pela proximidade. E também por ser uma biblioteca de artista e que deveria ser totalmente topografizada para que ela pudesse estar disponibilizada. Então, ao olhar esse material, a gente dá conta de que encontra as anotações de Mário Zanini e em que obra ele estava pintando, no qual ele lia aquele livro. Então, uma biblioteca que se mostrou totalmente viva e atuante com a obra do artista. Por exemplo, este livro. O Mostra del Novecento é um livro que não sai de vitrine. Ele entra na vitrine de classicismo, fica na vitrine do classicismo, volta para a biblioteca, logo ele sai de novo, vai para a vitrine. Porque esse específico catálogo de 1930, do Paulo Rossi, é a aquisição número 1 da biblioteca, no sentido de que, quando ele faleceu, a esposa Alice Rossi fez a venda da biblioteca para a universidade, porque não era MAC ainda enquanto instituição. O MAC ainda não fazia a aquisição. Então, foi feito diretamente pelo reitor a aquisição da Biblioteca Paulo Rossi, e ela está totalmente disponibilizada. Outro exemplo de Mário Zanini, que sempre marcou todos os seus livros. Ele leu em 50, apesar do livro ser de 43 em espanhol, e esse livro era quando ele começou a pintar muito mais fortemente o cubismo. Ele deixou um pouco o figurativismo e caminhou-se para o cubismo antes desse retorno. Então, são livros que acompanham a trajetória do próprio artista. Trabalhando na biblioteca do Mário Zanini, imagina você se deparar com quase 50, 60 livros de arte abstrata holandesa, Países Baixos, francês, muito mais Holanda, de Sikel de 50, trazendo a história do fortalecimento do abstracionismo. Assim, milhares de livros com a mesma tipografia, o mesmo tipo, e ele anotando em cada momento que ele foi lendo cada livro. Então, essa é a maneira como nós encontramos, está apagado, para fazer o envelopamento individual de cada livro do Mário Zanini. Ele é guardado pelo título, e quando a caixa é feita 4 ou 5 títulos, é porque é a mesma série. Então, facilita muito a qualquer pesquisador chegar e trabalhar essa coleção. Esse material do Mário Zanini, ele foi feito com um encadernador conosco na biblioteca, porque cada caixa é o tamanho do livro ideal. Então, ele foi cortado de acordo com o conteúdo. O que faz com que alguns sejam a caixa muito maior que a primeira, e a quantidade que tem dentro de cada um é exatamente a grossura da caixa, para que tudo fosse muito racionalizado e coubesse todo mundo no nosso antigo espaço da cidade universitária, que agora não é mais problema neste momento, né? Essa é a configuração das caixas em papel neutro de Rossi-Osir, Yolanda Mohalli, Zanini. Rossi-Osir é a maior coleção, Yolanda é menor, Zanini é o meio termo. Uma média de 600 para 200 para 500. Então, cada uma está diferenciada e já com a indicação do lado de fora, o que permite que o pesquisador passe, põe uma cadeira na frente dessa estante e não precisa mais ninguém para atrapalhá-lo, né? Já está tudo pronto. Diferentemente de tudo isso, é o que aconteceu com a coleção Livro de Artista. Por quê? Livro de Artista é só uma ramificação da publicação de artista, porque os artistas estão publicando nos mais diversos suportes. Então, tem o DVD do artista, o CD do artista, a revista do artista, o livro do artista, e assim, barbante, metal,
material molinho, durinho, que fica em pé, que não fica, tem todos os tipos para todos os gostos, né? Então, essa coleção, que já era do MAC de tempos atrás, ela não existia, né? Enquanto uma coleção da biblioteca e uma coleção institucionalizada. Então, se alguém perguntar, você tem livro de artista? Tem? Então, não tenho livro de artista, né? Há 5 anos atrás eu não tinha livro de artista. Então, a entrada de tudo isso, a entrada do que já estava entrado, na verdade, foi a entrada desse material na existência online, porque o material existia. Então, como fazer isso existir? Se isso está lá na gaveta, não existe. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos buscar uma maneira de trazer essa experiência prática do artista, culminado no processo livro, para as amplitudes da biblioteca online. Muito bem. Aí a gente, então, se deparou com aquela situação. Meu Deus, como fazer isso? Porque era tudo muito estranho mesmo. E aí, então, eu pensei, como fazer isso ser claramente identificado como isso não é um livro comum, de jeito nenhum. Então, elas foram, vamos dizer, como que eu vou propor novos trâmites de entrada desse material? Como fazer a USP querer que isso faça parte do banco? Desnecessário dizer que eu coloquei tudo numa sacola, fui lá na reitoria e mostrei, porque explicar não tinha jeito. Quase que eu tinha que tirar foto, porque a primeira briga, que não é briga, porque eles são todos maravilhosos, foi que eu dizia livro de artista, livro de artista, livro de artista. E a primeira coisa da primeira reunião foi: não precisa, porque senão eu vou ter que fazer livro de engenheiro, livro de arquiteto, livro de bailarino, livro de bibliotecário, livro de médico. Então, faz o seguinte, Lauci, você pega a palavra livro e gruda com a profissão. Pronto, resolvido, né? Aí eu voltei para lá, marquei outra. Quando eu fui na segunda, não deu certo. Eu não queria falar na hora ali que não daria certo, né? Mas então, não deu certo. Vamos refazer. Então, quando eu levei tudo, eu falei, só levando mesmo. Levei e mostrei, é que, então, não é livro. Então, isso é um livro, né? Que são cartões postais. Uma maneira muito inteligente de fazer foi que a gente avisaria no tipo de material, então, que existia livro de artista. Então, foi a segunda palavra, que é o descritor de chamada de cabeçalho, com esse separador, o que para nós foi muito interessante. Depois a gente descobriu que só livro de artista não era só, precisava do DVD de artista e do CD-ROM de artista. De novo, você com essa história de coisa de artista, né? Então, esse aqui também é o livro de artista do Marcelo Silveira, que é o livro e o envelope em tecido, que também acabou ganhando essa especificação livro de artista. Então, ele acaba que esse suporte, esse tipo de material, ele foi aglomerado a todos os outros tipos de material, como periódico, ou tese, ou dissertação. Então, tudo isso resolvido. 500 livros de artista estão catalogados, que é a nossa coleção, e que ela tem um curador, e que não basta o artista dizer que é livro de artista e me entregar, né? Porque isso vem acontecendo. A gente abre o envelope do almoxarifado e dentro está cheio de livros. E o envelope em cima são livros de artista. Então, aí eu chamo as curadoras. Então, tem que ser esse processo, porque senão a coleção fica com ela não pode ser desvirtuada do propósito inicial dela, que é ser uma coleção específica. Então, um livro de artista tem que passar por um crivo antes da gente... Algumas coleções, como a edição toda, a editora só trabalha livro de artista, então já estão sedimentadas.
Então, a gente já tem um contato direto com a editora. Mas outros resultados de tese transformado em livro de artista, a gente ainda envia para a curadoria. Muito bem. Agora, então, a Biblioteca Walter Zanini, que existe, mas ainda não existe. Por quê? Porque ela vai começar a ser catalogada agora. Nós estamos com 3 meses de recebimento do material. Qual a diferença? O porquê dessa biblioteca ter vindo para nós? Primeiro, porque o professor Walter expressou esse desejo. Segundo, pelo trabalho das professoras em que isso se efetivasse. Terceiro, porque a diretoria e os órgãos que foram consultados, todos compuseram o processo e que teve o aval, então, inclusive do gabinete. Então, o que aconteceu? Esse processo ele tem o mérito de evitar que a coleção se dispersasse, porque o medo da família era que algumas pessoas ou instituições pegassem separadamente somente aquilo que lhe fosse interessante. Então, o papel do MAC é muito mais do que só catalogar. O papel do MAC é fazer com que isso se constitua num novo pilar de trabalho. Essa é a foto da casa da dona Neuza. Essa é uma sala. Foram quatro salas e 600 caixas de material e 12 mil itens no total. Ela já quer que eu vá lá ver como ficou a decoração sem os livros, né? Muito bem. Agora, o arquivo do MAC. O arquivo do MAC tem uma outra esfera de trabalho, uma outra esfera documental, mas que constituem, junto com a biblioteca, os pilares da informação. Então, ele preserva, divulga a documentação que é resultado das exposições, que é a atividade meio e fim do museu. E também as coleções que estão sob responsabilidade do arquivo. Então, no arquivo, você tem o documento textual, iconográfico, sonoro e fitas de vídeo, fitas de áudio, fotos e o dossiê da exposição. Principalmente o boletim informativo, porque o boletim foi o meio principal de disseminação de tudo que o MAC fazia desde o início. Era assim que a informação era divulgada para jornais, press releases, colunas de cultura dos jornais do interior, do estado de São Paulo, da capital. Então, esse boletim conta a história, às vezes 2 ou 3 por semana, mas o conjunto deles conta a história do MAC durante toda a gestão do professor Walter. Essa fotografia, especificamente, da Jovem Arte, das JACs, é isso que faz parte dos dossiês das exposições que estão guardadas no arquivo, porque, diferentemente da biblioteca, a informação relacionada à exposição está alocada no arquivo e a fotografia deste acontecimento faz parte do dossiê. Então, é assim que ela aparece dentro dos dossiês, a foto original de cada uma. Muito bem. Então, para que tudo isso? Porque o MAC tem 2 locos da onde o pesquisador pode se dirigir hoje para complementar tudo que ele quer saber do MAC, tanto está no arquivo quanto está na biblioteca. Então, os alunos, inclusive do novo programa de pós, o programa de 10 anos é um programa novo, né? Os curadores, os pesquisadores vão até nós, vão até o arquivo, para que tudo isso se junte e se complemente. Diferentemente da que a gente está falando muito de tradição, o livro de artista não é uma tradição nova, 5 anos de trabalho, é muito pouco ainda. Mas o livro de artista, ele tem a primazia de ter sido uma coleção em que a biblioteca parou e pensou, onde vamos, onde estamos, para onde vamos, queremos. Então, a pergunta é, queremos muito ultrapassar o que for possível para fazer com que tudo isso seja acessível. Então, ela é uma coleção do qual essa foto é a foto da vitrine da exposição que está neste momento. Na vitrine, os nossos livrinhos de artista.
Então, a maneira como ele foi catalogado, como ele foi pensado, fez com que a professora, a partir da lista do descritor, pudesse sugerir esse material. Então, enquanto a gente trata muito de separar, nada de separar, vamos juntar, porque se a gente não juntar, a gente não junta a tradição e o novo. Tudo que está guardado, mas não está acessível, com o novo que tem que estar acessível. É só assim que a gente vai poder responder. E como eu estou na ponta do balcão respondendo, para mim faz todo sentido. Então, unidos, tanto biblioteca quanto arquivo, isso porque nem posso falar do terceiro tripé, acervo artístico, com as bases de dados do acervo. Esses três, mas principalmente os dois de informação, que são o tripé da informação para os professores, tanto para a parte da graduação, da pós, e principalmente da ponta da exposição, que é a nossa atividade de cultura. Agora, diferente de tudo, é o que vai entrar da Biblioteca Walter Zanini, porque ela tem um terceiro viés, porque ela é uma biblioteca, são 12.000 livros, ela é um arquivo, é tudo que o professor escreveu, mas ela é tudo, porque ela é o próprio MAC. Então, esta biblioteca que nós vamos começar a abrir e encontrar os documentos, que nós já estamos pedindo ajuda, claro que já tenho, né? Ela tem essa primazia de ser a biblioteca que une tudo. A história do MAC, a vida do professor Zanini, os livros que ele leu, tudo que ele rascunhou, absolutamente tudo, de toda a parte do doutorado dele, da livre docência, a parte da ECA, está tudo lá. Então, ela é assim, como vamos trabalhar? Uma nova ideia agora do que vamos fazer. Então, primeiro de tudo, socorro universitários. Então, os alunos que trabalham com a pós, que são os monitores de pós de algumas matérias da pós, do programa, eles vieram em meu resgate, claro, e já me ajudaram a trabalhar, a começar a abrir as caixas do professor, e já começamos a rascunhar um grande livro do qual todos escrevem, que só serve para nos dizer o que tem nesse locus, cada um ganha o seu, o que tem aqui, o que tem aqui, o que tem aqui. Então, a partir do momento em que o Bruno escreve aqui tem isso, no mesmo livro que eu escrevo, que na outra tem isso, eu já sei se eu vou atrás disso ou não. Então, essa pré-catalogação feita pelos estudantes que não estão ali para isso, mas se proporcionaram a trabalhar conosco, a nos ajudar mesmo, é realmente questão de colaboração, é o que vai permitir essa catalogação oficial, arquivística, depois do arquivo, que é a parte documental, que é muito mais difícil do que a parte de livros, ser muito mais rápida, porque ela é o coração de tudo que o professor escreveu. Então, a ajuda deles é a via de mão dupla do museu, colaborando com a biblioteca. Então, agora, né, a situação mais bacana de tudo isso, que é que nada disso é só técnico, porque se tudo isso fosse só técnico, estaria tudo resolvido pelos bancos de dados que a gente tem, pelos campos do MARC, pelas tabelas de classificação, pela catalogação, mas elas já se mostraram, na primeira coleção de livro de artista, não serem suficientes. E a adaptação, flexibilização que foi possível fazer nos campos, tornar visíveis, fazer adaptações em campos, foi o que propiciou a biblioteca andar com a coleção de livro de artista. Então, esse mesmo viés de flexibilidade é o que vai acontecer, claro, e vai, com a Biblioteca Walter Zanini, e vai estar disponível numa situação de muito mais rapidez do que a gente poderia pensar no início. Aqui, no térreo, todo o térreo é da biblioteca. Então, para todos os que quiserem ir, são os meus convidados a qualquer momento. Para não se perder, o térreo é quase todo da biblioteca, virado para a avenida. É o melhor lugar. Muito obrigada.